Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos estar salmodiando o Salmo 37. Salmo 37, iremos salmodiar a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Noto o homem sincero e considero reto, porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a um destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base dessa noite. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Texto clássico da Palavra de Deus. Que, se o Senhor assim permitir, logo estaremos chegando à nossa exposição em Mateus. Mateus 17, versículo 21. Diz assim. Espera lá. Eu estou no 15. Eu vi que no Mateus 17, 21. Não, vamos ler a partir do versículo 19. Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos guiando nessa noite, edificando a tua igreja, nos dando sabedoria e discernimento e conhecimento de tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Qual que é a situação aqui? Veja que interessante. Momentos antes do texto, o Mateus nos relata sobre a transfiguração.
E na chegada da transfiguração, a situação que eles encontram é o seguinte, porque quem estava no monte da transfiguração era Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos não subiram ao monte da transfiguração. E quando eles descem e chegam, a situação era o seguinte. Vamos ver a narrativa no versículo 14, olha que interessante. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino o sarou. E os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa, senão por oração e jejum. O que está acontecendo aqui? Aqui é uma passagem que gera muita controvérsia. Então, a primeira coisa, nós temos que entender com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com uma casta de demônio que fazia com que o jovem tivesse um comportamento lunático. E quando o demônio manifestava nesse jovem, ele tentava se matar, se jogando na água e se jogando no fogo. Então a primeira informação que eu tenho aqui é o seguinte: é uma casta de demônios diferente. Não é uma casta comum. O que eu aprendo primeiro aqui? Não é o nosso alvo, mas temos que aproveitar o versículo na área de demonologia. Existem, pela Bíblia, castas de demônios que provocam insanidade e enfermidade espiritual num ponto em que a pessoa pode até se suicidar. Então o que acontece? Existem castas que atuam, lógico, guardada a autorização de Deus, guardado os preceitos espirituais que têm que ser guardados. Não é algo automático, é algo extremamente raro. Porém, eu tenho que entender que esse jovem, quando ficava possesso, tentava se matar. Se nós formos lembrar, o endemoniado gadareno, ele ficava acorrentado, ele conseguia quebrar, na verdade eram 2 endemoniados, mas um dos evangelhos só cita um que quis seguir Jesus. Então o que acontecia? Ele tinha força sobrenatural e ele se feria e tentava ferir as pessoas que estavam passando na região. Então a gente vê na informação, inclusive, que demônios de determinadas castas, eles podem se tornar violentos. Como que eu sei essas determinadas castas? Veja, Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, fala o seguinte: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, nas regiões celestes, contra as forças espirituais da maldade, os dominadores desse mundo tenebroso. Então ali você tem principados, potestades, forças espirituais da maldade, dominadores desse mundo tenebroso, que em grego são os cosmocrátoras. Cosmo é o sistema do mundo, krátoras é dominadores. Então a gente percebe o quê? Lógico, de uma maneira ampla, mas a Bíblia nos mostra que existem
hierarquia, que, assim, acho que a melhor definição é assim, que Satanás tem um reino organizado. E que cada ser espiritual debaixo do seu domínio tem uma maneira de atuar. E ajuntando esse enorme quebra-cabeça, nós percebemos que existe uma casta de demônios que só se expulsa com oração e jejum. Que é o que diz no versículo 21 de Mateus. Olha o que Jesus fala. Mas essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. E aqui que está a questão. Veja, na interpretação desse versículo, nós temos dois extremos. Nós temos um extremo de um lado, que é um extremo extremamente perigoso, que é aquele que quer nos dizer que existe o dom de expulsar demônios. E que existem pessoas comissionadas por Deus, de maneira especial, para fazer expulsão de demônios. Veja, essa é uma doutrina complicada de se você sustentar pela Bíblia. Por quê? A Bíblia nos dá aproximadamente 32 dons nas listas. Quando eu vou para esses dons, eu não percebo em nenhuma das listas a citação de dom para expulsar demônio. O que nós temos de informação é que Jesus fala que a sua igreja teria autoridade para expulsar demônios. E o que a gente vê acontecer no livro de Atos é os apóstolos expulsando demônios. E veja que interessante, porque alguns querem dizer que apenas apóstolos, pessoas numa posição, podem expulsar demônios, que isso foi algo exclusivo, era um dom apostólico. Veja, a Bíblia tem uma outra coisa difícil de sustentar. A Bíblia tem uma passagem que os discípulos falam para Jesus: olha, encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome. E nós o repreendemos para ele não fazer isso, porque ele não andava com a gente. O que Jesus falou? Não façais isso. Aquele que não é por nós é contra nós. Então tinha uma pessoa que não se sabe o nome, não se sabe detalhes do seu ministério, que já nos dias de Jesus encarnado, como Emanuel, ele expulsava demônios em nome de Jesus. Como ele chegou a essa conclusão, não se sabe, com certeza por iluminação do Espírito Santo. Então, assim, primeiro cuidado que eu tenho que tomar nessa passagem. Não existe pessoas com dom de expulsar demônios. Dessa maneira específica. Esse é um erro grave. Difícil de sustentar pela Escritura. Normalmente a gente encontra essa posição nos meios neopentecostais. Principalmente naquelas campanhas malucas de libertação, que a pessoa é convidada a ir para a igreja, aí deixa até as colheres da casa, entendeu? Deixa a dentadura, relógio de pulso, tudo. Por quê? Porque alguns querem trazer para si uma condição que a Bíblia não ensina, que é de que existem pessoas ou igrejas comissionadas para expulsar demônio de maneira especial. Então esse é algo que eu tenho que fugir. Agora, do outro lado, nós temos uma outra posição que também é problemática. E essa posição, ela é muito comum no meio reformado, no meio tradicional. E qual que é essa posição? É a de mudar a consistência da interpretação desse versículo. Por exemplo, um homem muito querido, se eu pudesse dizer meu ídolo, pastor Marcos Ranconato, ele dá uma pinceladinha aqui e fala: Jesus quis dizer que isso aí só sai com jejum e oração. Com essa interpretação, ele não aprofunda a questão da palavra casta. Por motivos que eu não sei. Mas veja, é uma interpretação que ainda dá para passar um pano. Mas tem irmãos
que por causa da visão errada do outro lado, distorcem completamente a interpretação desse versículo. E a interpretação desse versículo é simples. Existem castas que são mais resistentes para sair. Essa é a informação que Jesus nos dá. Essa casta só sai com jejum e oração. E por que o jejum e oração? Porque é o tipo de casta que exige preparação espiritual. Existe uma manifestação de um poder de Deus tal que para isso acontecer é necessário que quem está envolvido com aquela prática esteja em consagração, em oração, em jejum, em humilhação diante de Deus, buscando o seu poder, totalmente dependente da operação do Espírito Santo para que isso aconteça. Porque eu tenho que entender, não é alguém com a barriga cheia de Faustão. Agora eu tenho uma nova para falar. Não é alguém com a barriga cheia de TikTok que vai chegar diante de uma casta dessa e vai falar para sair, vai sair. Entendeu? Então o que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte, que em determinadas circunstâncias, com determinadas castas, o obreiro que vai trabalhar com isso precisa ter uma busca, uma dependência de Deus tal, porque é uma casta mais resistente. E essa dependência, essa busca, a gente sabe que só é alcançada com o quê? Jejum e oração, subentendido. Santidade, consagração, disciplinas espirituais. Então, assim, tecnicamente, entre aspas, você deveria chegar para o demônio e falar: sai em nome de Jesus. E ele sair. Porém, por informação bíblica, infelizmente eu tenho uma notícia para você, não é o que acontece em alguns casos. E às vezes você pode estar lidando com coisas profundas. Qual o conselho que eu dou? Agora, alguém que já teve alguma experiência, eu não sou um exorcista, nunca fui, mas já teve alguma experiência na área. Hoje, depois de lidar com uma série de circunstâncias, o que eu faria? Eu pegaria a pessoa, faria, por exemplo, pode acontecer uma manifestação num culto, aí você não tem o que fazer, não deu tempo. Aí você vai ter que arregaçar a manga, mandar ficar quieto, mandar sair. E confiar que o poder de Deus vai se manifestar e vai sair. E nunca fechar os olhos, senão você pode levar uma burdoada na cara. Acontece. Nunca, presta atenção, gente, nunca se ora por alguém endemoniado de olho fechado. Pode quebrar seu nariz. Já vi relatos disso acontecer, eu mesmo já levei uma unhada na cara e eu estava atento, estava de olho aberto, mas a pessoa foi tão rápida que arrancou sangue na minha cara. Entendeu? Para vocês terem uma ideia do perigo. Entende? Agora, numa situação normal, o que a gente deveria fazer? Pegar a pessoa, fazer uma entrevista pastoral. Nessa entrevista pastoral, fazer uma pesquisa de qual foi a prática espiritual da pessoa, por onde ela passou, qual o nível de envolvimento com o ocultismo que ela teve, qual o nível de envolvimento com idolatria que ela teve. Gente, fazer um parênteses sobre idolatria, tá? Idolatria pode se tornar mais sério do que a gente pensa. O grau de envolvimento com a idolatria pode chegar num nível tal em que a pessoa chega a ouvir o ídolo falar com ela. Isso é um profundo comprometimento. Você já está tendo as faculdades da pessoa comprometidas por uma prática espiritual
pervertida. Então não pense que idolatria é algo que é pouco. Existem níveis. Entendeu? Então também tem pessoas que foram treinadas como sacerdotes por práticas ascéticas. Foram treinadas para receber a demônios. Como se combate isso? Ensinando a palavra de Deus. Aí é que eu gosto de usar uma coisa chamada mapeamento espiritual, dessa forma. Não para você confessar pecado, como nós fazíamos antes, há anos atrás, renunciar, isso a gente não faz mais. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você pode me perguntar, mas pastor, então por que a entrevista pastoral? Simples. Porque a pessoa fez aquilo por ignorância. E a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus fala, vós estáis limpos pela minha palavra. Aí eu, fazendo essa entrevista pastoral com a pessoa, eu vou pegar textos da palavra de Deus que falam sobre o assunto, vou pegar pregações de bons pregadores e pôr a pessoa para usar, para ouvir. Agora, explicar uma coisa para vocês. Libertação, a pessoa só vai ter se ela crer. Essas práticas que eu falei podem funcionar numa expulsão de demônios. Mas por motivos que não vêm ao caso aqui, o demônio pode voltar. Porém, libertação é em Cristo, é instantânea. Eu, por exemplo, tinha tudo para cair duro dentro de uma igreja. Eu já tinha feito práticas de nova era, práticas de Seicho Noé. Já tinha consultado a médiuns. Então seria a coisa mais natural eu cair duro. E, gente, eu li a Bíblia, entendia tudo, entendia toda a pregação e nunca tive problema nenhum. E era capaz de sair, não, ainda não era nascido de novo, e era capaz de sair da igreja e explicar o texto para a pessoa que estava junto. Por quê? Porque quando Deus põe a mão, nada resiste ao poder de Deus. Quando Deus decreta a salvação na sua vida, você vai ser salvo. Agora, eu tenho que entender que para lidar com isso aqui é coisa pesada. Entendeu? Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião e ele comentando coisas que até me deixou contente, porque você vê que você já passou por aquilo. E ele comentando que teve casos de pessoas que eles trabalharam na expulsão de demônios, que foi um grupo de pessoas orando por um certo período de tempo. Por exemplo, eu estava ouvindo outro dia o pastor Genuan Lira, da Igreja Batista Bíblica do Planalto, em Fortaleza, professor da Escola Teológica Charles Spurgeon, uma autoridade, comentando que ele estava ajudando uma família que tinha se convertido e que aquela família estava sofrendo um tipo de ataque onde as crianças da família viam aparições no quarto. E ele, trabalhando com essa família, orando, trabalhando nessa libertação, relatou isso. Veja o detalhe, os pais eram nascidos de novo. Serviram o engano e os filhos viam visivelmente espíritos malignos visitando o quarto. Isso falado por alguém extremamente temente a Deus, equilibrado, de uma linha teológica que despreza qualquer tipo de show, qualquer tipo de coisa. Da mesma maneira, o próprio pastor Luiz Saião que conta
que ele sente claramente que em determinados lugares que ele vai, se torna muito mais difícil orar, porque o ambiente espiritual é mais denso. Por que eu uso o exemplo desses homens? Porque são homens que a gente tem em alto grau, conhecemos o bom senso, conhecemos o equilíbrio, são professores, mestres da palavra, pastores com ministério de mais de 30 anos, gente séria com Deus, que de maneira nenhuma ia admitir fazer show. Agora, são coisas que para um cético, ele vai ter dificuldade. Demônios visitando quartos de filhos de crentes? Sim. Se Deus autorizar, pode acontecer. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Quando acabou o processo daquela família conhecia o poder de Deus. E quando acabou o processo da vida do pastor Genuan Lira, ele conhecia mais profundamente a ação de Deus. E aí você entende por que Deus autoriza essas coisas acontecerem. O que eu quero dizer para você? Nós não podemos cair em nenhum dos dois lados. Temos que enxergar Satanás e seus ardis, mas não podemos espiritualizar tudo. Temos que entender que demônios podem levar a pessoa à doença psicológica, porque para mim suicídio é uma doença. A pessoa não está dentro das suas faculdades mentais, ela abre mão de um dos princípios mais básicos que Deus colocou, que é o princípio de preservação da vida. Por isso nós tratamos aqui na igreja o suicídio como alguém enfermo, alguém doente. Entendeu? Demônios podem levar a uma pessoa se automutilar, a uma pessoa até atentar sobre sua vida. Eu imagino que sim. Agora, não é regra. Muita calma. Nem tudo é demônio e nem tudo é natural. Por isso que esse tipo de coisa, esse tipo de caça associado com jejum e oração requer uma coisa: dependência do poder e da unção do Espírito Santo. Não pense que você vai lidar com pessoas, que você vai lidar com o mundo espiritual através de regrinhas. 4 passos para obter a vitória. 5 orações fortes para expulsar o demônio. A renúncia da libertação é o que se faz nos ministérios de libertação. E a pessoa sai de lá sem saber o que acontecer, uma prática antibíblica, sendo que é uma oportunidade. Vou dizer para você, os obreiros do século XIX, pastores presbiterianos e batistas, que andavam pela China, pelo Tibete, pelo sudoeste asiático, o que eles lidaram com manifestação demoníaca poderosíssima, gente de uma capacidade de engano enorme, famílias cativas daquele engano. Esses homens precisaram de jejuar e orar, de ter mais gente orando, de ter intercessores juntos, porque estavam lidando com coisas arraigadas daquela cultura há milênios. O confucionismo é milenar, o budismo é milenar, o hinduísmo é milenar. Esse pessoal, eles têm poder sobrenatural. Mas nada resiste ao nosso Deus. Agora, é importante eu entender a importância do jejum e da oração, porque vão haver dias que Deus vai colocar você diante de situações que você só vai vencer através do poder do Espírito Santo. Deus vai colocar você diante de situações que só vai vencer através de maturidade na palavra. Equilíbrio. Tanto é que eu trabalho assim. Já vieram me procurar para fazer uma libertação. Eu olhei para a cara da pessoa e falei: você quer libertação? A pessoa falou: quero. Eu falei: então é o seguinte, a partir de agora,
Todo domingo e toda quarta você vai estar aqui no culto. E a primeira lição que eu tenho para você até domingo é o seguinte: você vai ler uma vez por dia 1 João. Você vai fazer isso na quinta, você vai fazer isso hoje, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de manhã. E eu quero te ver aqui no culto. Se você não estiver disposto a fazer isso, eu não posso fazer nada por você. A pessoa nunca mais apareceu. Porque sabe o que ela queria? Venha para a campanha dos 318 valentes. O homem de Deus vai orar por você. E isso a gente não vai fazer aqui nunca. Entendeu? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Estamos dispostos a ajudar qualquer um. Fazer o que for, desde que seja de maneira bíblica. Amém? Amém. Vamos lá, vamos para mais um texto. Vamos no próximo evangelho, eu só vou fazer a leitura para vocês verem o texto paralelo. Marcos capítulo 9. Versículo 29. Olha que interessante. Vamos ler o 28. Ah, não, tem que ler o 26 para mostrar o que aconteceu. Marcos é mais detalhado. Ó, versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha que interessante. Aqui eu tenho informação vinda direto de Jesus, pelo menos nesse contexto aqui, que demônios podem voltar. Porque Jesus fala a seguinte frase: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Segundo, eu tenho informação que diz que um espírito maligno causou surdez e mudez. Isso palavras de Jesus. Provocou uma enfermidade física. Um ser espiritual que não tem corpo, que espíritos malignos não têm corpo, conseguiu interferir de maneira tal no ser humano que provocou mudez e surdez. É informação bíblica. Quem quiser discordar disso vai ter que derrubar o versículo. Eu prefiro ficar com a informação de Jesus. Talvez alguém pense diferente. 26. E clamando e agitando com violência saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Já havia acontecer. Demônio expulsar e a pessoa cai dura. Versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E ele lhe disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu anotei aqui a lápis na minha Bíblia: preparo espiritual para uma casta mais resistente. Foi o que eu anotei aqui, amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho, a Bíblia é linda, né? Quando eu vejo essas narrativas do Novo Testamento, na minha experiência que eu tive de primeira leitura do Novo Testamento, eu não era salvo. Na verdade, era bem mais pecador do que hoje. Hoje eu sou menos pecador. Mas eu lembro que eu estava no litoral de São Paulo, no ano de 92, era mais ou menos mês de julho e agosto, essa época aqui. E eu tinha uma Bíblia, e quando eu lia Jesus, a primeira vez que eu vi Jesus expulsando um demônio, eu lembro que a minha reação foi a seguinte: é verdade, demônio existe. Como eu já acreditava. Porque nós vivemos num mundo que quer dizer que demônio não existe. Gente, tem crente.
que acha que demônio não existe e que não ataca mais hoje. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É só ver as atrocidades que a gente vê. Coisa terrível. Entendeu? Mas eu lembro que isso aí marcou. Então, quando a gente abre a Bíblia e vê uma informação como essa, você compreende muita coisa do mundo. Quando você lê o Apocalipse e vê o anticristo, como ele vai se manifestar, você percebe que tem que haver todo um enredo. Tem que haver toda uma sequência de fatos. Satanás tem que ter os seus asseclas. Satanás tem que ter seus servos para executar seus planos. Ele usa os seus instrumentos. Mas tudo por trás é atuação maligna. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Um pouquinho à frente. Hoje nós só vamos tratar com textos do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 30. Diz assim. Vamos ler o 29, ver o que Pedro falou. Por isso, sendo chamado, vim-se em contradizer. Pergunto, pois por que razão mandastes chamar-me? Versículo 30, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. O que está acontecendo aqui? Cornélio era o centurião. Havia 2 divisões de gentios, segundo o judaísmo. Havia o chamado prosélito. O que era o prosélito? Era o gentio que aderia 100% ao judaísmo. Inclusive se circuncidava e seguia toda a lei de Moisés. Esse é o chamado prosélito. E existia uma segunda categoria, que a Bíblia chama daqueles que temiam a Deus. Quem é que temia a Deus? Cornélio. O que ele tinha? Ele não era circuncidado, não seguia 100% o judaísmo, mas dava esmolas, orava, jejuava, provavelmente estudava a palavra, talvez tinha algum tipo de acesso à sinagoga. Entendeu? Esse era o chamado temente a Deus. E esse homem, a Bíblia fala que ele tinha uma vida piedosa. E que ele estava em oração e jejum. Até que ele recebeu a visita do anjo. E ele se tornou o primeiro gentio salvo dentro de Atos dos Apóstolos. Foi o primeiro gentio. Está aqui esse relato. Por que eu falo isso? Porque nós temos o eunuco, logo na sequência, que também era gentio. Entendeu? Mas esse aqui é o relato que vai dar início à salvação dos gentios. E aí o que acontece? A gente percebe o jejum, primeiro, por busca de direção divina e por busca de orientação de Deus. Cornélio queria um avivamento. Cornélio amava a Deus. Cornélio queria servir a Deus. E só existe uma maneira de servir a Deus. É crendo no Messias. É crendo no Cristo. Só existe essa maneira. Os do Antigo Testamento foram salvos na fé do Messias que ia vindo, descendente prometido a Eva, que é Jesus. Os do Novo Testamento são salvos pela fé
no Messias que já veio. Essa é a realidade e é o caso de Cornélio. Então o que acontece? Cornélio estava buscando direção espiritual. Quer ver que interessante? Vamos um pouquinho mais à frente, acabei de lembrar um texto, quando Paulo e Barnabé são enviados. Só um minutinho, está logo aqui perto. Pedro apresentado a Herodes, dizia chamados de Antioquia. Barnabé e Saulo haviam terminado aquele serviço. Primeira viagem missionária, aqui. É Atos capítulo 13. Olha que interessante, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que interessante. A igreja de Antioquia, onde os servos de Deus foram chamados de cristãos pela primeira vez, tinha a prática de jejum e oração. E eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse a eles, de uma maneira que a gente não sabe, você não sabe se foi audível, você não sabe se apareceu uma mão escrevendo no teto, você não sabe se mandou um anjo. A Bíblia fala, o Espírito Santo disse, como? Não sei. Mas eu tenho um ensino aqui. Quando Deus fala, fala de maneira inequívoca e bíblica, sem deixar dúvida. Não tem essa, ai pastor, eu tive um sonho, e aí eu vi isso, vi aquilo, eu não entendi aquele sonho. O pastor pode me dizer o que foi? Aí o pastor responde, não foi nada, porque Deus não é incompetente. Quando Deus quer falar, ele se comunica. Da mesma maneira, a prática que tem igrejas de ficar buscando profecia. O cara visita uma igreja, visita a outra, aí ouve, não, o irmão Diocleciano lá na igreja, não sei o que lá, está profetizando, está acontecendo tudo, vai toda aquela crentalhada lá, blá, 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 blá. Gente, Deus sabe o seu nome, tudo aquilo que Ele já determinou sobre você, Ele sabe o seu endereço, e se Ele quiser falar com você de maneira sobrenatural, Ele vai fazer de maneira inequívoca, sem dúvida alguma, e de maneira que pode ser confirmada pela Bíblia. Deus sabe tudo. Não precisa correr atrás. Ele sabe. Entendeu? Qual é o defeito dos crentes? Fica correndo atrás de profetada e muitas vezes se vê vítima de ação de espíritos malignos ou de meninice de irmão imaturo. É isso que acontece. Entendendo que nós confiamos, primeiro, que Deus vai usar a regra natural para falar com você, que é a Bíblia. Segundo, Deus é soberano. E é Ele que determina a maneira que Ele vai se manifestar. E se Deus quiser se comunicar com alguém de maneira sobrenatural, não sou eu que vou dizer que está errado. Deus é soberano, Ele faz as coisas conforme Ele quer. Nisso eu concordo com as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que foi com ele que eu aprendi isso. Ele age como quer. Amém? Amém. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aqui tem um jejum um pouco diferente. Atos 27. Versículo 9. Qual é o quadro aqui? Paulo ficou preso em Cesareia.
Aí foi trocado o governador romano. Aí quando trocou o governador romano, fariseus e um camarada chamado Tértulo, se eu não me engano o nome dele, compareceram diante do novo governador, que eu já vou lembrar o nome dele, e apresentaram acusação contra Paulo. Paulo apresenta a sua defesa. Só que o que acontece? Os fariseus queriam levar Paulo para Jerusalém. E Paulo sabia que aquilo não estava correto. E Paulo havia recebido a visita de Jesus Cristo, pessoalmente. E Jesus falou, é necessário, você vai até Roma testemunhar de mim. Aí Paulo, como cidadão romano, apela para César. E o que era esse apelo a César? Ele tinha o direito de ser julgado diretamente pelo imperador. Aí, veja que interessante. Através de uma despesa do governo romano, Paulo é enviado num barco juntamente com o centurião para ser levado a Roma. E eles vêm naquela navegação. Até que eles chegam num lugar chamado Bons Portos, perto da ilha de Creta. E estava tudo bem. Só que Paulo avisa, olha, nós não devemos seguir a viagem. Se a gente seguir a viagem, nós vamos ter muito problema. Só que o comandante ouviu o timoneiro, o centurião ouviu o timoneiro. E o timoneiro falou que estava bom para navegar. Aí eles levantaram a âncora, saíram navegando. De repente entrou um vento chamado Euroaquilão, fortíssimo. Com muita dificuldade eles conseguiram recolher o barco. E aí passaram perto de uma ilha chamada Cauda. E assim que eles passaram nessa ilha, a coisa foi embora. E eles se viram dentro de uma tempestade de mais de 14 dias. Qual que era o problema? A navegação naquela época era via visualização de estrelas. Se a pessoa não pudesse visualizar as estrelas e o sol, ela só conseguia navegar pela costa, chamada navegação de cabotagem. Só que eles foram empurrados por meio do Mediterrâneo. E o que acontecia? Entre o norte da África, que está ali perto, e o sul da Europa, onde tem a Itália, aquela botinha, tem a região da Sirte, que são os bancos. O que acontecia? Os navios que desgovernavam iam bater na Sirte, o navio afundava e as pessoas eram ou morriam afogadas ou era comida por tubarão. Só que o que acontece? Paulo recebe uma visita de Deus. E se manifesta a tripulação. E aqui é a narrativa que nós vamos pegar. Mas estou falando isso de maneira encurtada. Você pode ler essas histórias vendo Atos 26, 27 e 28. Então diz assim, Atos 27, versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Que jejum que é esse? Esse aqui é o jejum do Yom Kippur, que era feito pelo povo judeu entre os meses de setembro e outubro. Um preparatório, se eu não me engano, para a festa dos tabernáculos. Era o jejum anual que todo judeu ia imolar um cordeirinho, fazer um sacrifício no templo. Esse é o Yom Kippur. Até hoje é comemorado. É esse o jejum, mas o texto continua. Não é do Yom Kippur que eu quero falar. Versículo 10. O 9 fala, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali,
para ver se podiam chegar a Fenice, que é o porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. Esse é o quadro de saída. E aí olha que interessante, versículo 20. Não, vamos lá, ó. Versículo 18. Não, vamos ler o 17. E levando este para cima, que é o barquinho, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Até aqui. Ao 27, e quando chegou a 14ª noite, foi o tempo da tempestade. O que acontece? A primeira coisa que me chama a atenção. Todo mundo fica maravilhado com Paulo tendo discernimento que havia um naufrágio. E todo mundo fica maravilhado que Paulo recebeu a visita de um anjo. Uma coisa interessante é que ninguém fica maravilhado que Paulo fala o seguinte: o Deus de quem eu sou. Abrindo um parêntese na palavra, você pode dizer que você verdadeiramente pertence a Deus? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todo o seu estilo de vida? Essa é uma pergunta que você só pode responder no travesseiro. E é pessoal de cada um. Você quer ver o poder de Deus? Você quer ver a manifestação de Deus? Existe um preço. Esse preço é consagração, esse preço é intensidade, esse preço é comunhão, esse preço é oração, jejum, estudo da Escritura. Não é para qualquer um. É para quem paga o preço. É o que a Bíblia nos ensina. Agora, qual o jejum que está acontecendo aqui? Não se sabe. Está tudo em ordem, eu encostei. Não se sabe se aqueles homens jejuaram por causa da violência do mar e para evitar o enjoo, ou se aqueles homens jejuaram se humilhando diante de Deus. Mas aqui tem um jejum que está subentendido, que nós vamos ver mais à frente. Paulo jejuava constantemente. Então esse texto aqui fala de alguém que jejuava, alguém que era intenso com o Senhor. Quer ver que interessante? Vamos abrir lá. 1 Coríntios 7 primeiro. Eu já estou caminhando para o fim. Vamos 2 cartas à frente. 1 Coríntios 7. Versículo 5. Não vou ler esse texto, eu vou ler por último. Vamos em 2 Coríntios 11. Próxima carta.
2 Coríntios 11, versículo 27. Diz assim, 26. Não vou ofender a Paulo. Vou ler o 24. Paulo falando: recebi dos judeus 5 quaternas de açoites menos 1. O que Paulo está dizendo aqui? O limite da lei judaica era de 40 açoites. Ninguém poderia ter pena maior que 40 açoites, porque senão provocava a morte. Só que os judeus eram tão religiosos que eles faziam 40 menos 1 para não ter o perigo de errar na contagem e transgredir a lei. Nossa, como eles eram bons. Aí Paulo está falando aqui o seguinte, que ele recebeu por 5 vezes 39 chibatadas, que dá 195 marcas no seu corpo. Bacana, né? Hoje eu tô com muita preguiça, não vou pro culto não, tá muito frio. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Nós não sabemos, a Bíblia relata 1, mas foram 3. Tá? Deixa eu pegar aqui. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Abismo aqui é o mar. Então você tem que entender que ele sofreu 3 naufrágios. No que a Bíblia relata na ilha de Creta, ele já chegou rapidamente à praia, que nos mostra que Paulo sabia nadar. Mas Paulo é de família rica, normal. Porque os outros tinham que agarrar pedaços do navio para chegar na praia. Mas olha que interessante, quando ele fala que ficou 1 noite e 1 dia no mar, ele ficou boiando. O navio afundou onde não tinha terra perto, quando ele fala no abismo. Ele ficou 1 noite e 1 dia no mar. O que tem no mar? Tubarão. E ele estava lá, esse é Paulo. O pastor está pregando muito duro, preciso procurar uma igreja mais mansa. Mas vamos continuar. Versículo 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha que interessante, Paulo fala de enchentes de rio. Quando ele fala perigos em rio, ele está falando de cabeça d'água. Aquela enchente relâmpago, ou atravessar rios alagados. A Europa é região de degelo. Quando o rio degela, vem muita água. Mas ele continua, versículo 27. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Olha que interessante. Fome é uma coisa, não tinha o que comer. Jejum é outra coisa, quando você tem o que comer e não come. Pelo que? Ele vai explicar. Versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. É isso aqui que ele está falando. Ele vai continuar, quando quase foi morto em Damasco, que teve que ser descido no cesto, tudo isso. Essa é a vida de Paulo. Um homem que jejuava e viu o sobrenatural de Deus. E eu não quero mover uma palha para buscar a Deus. A grande perseguição que Satanás promove na igreja ocidental é o conforto. É a busca do prazer. Que está produzindo a pior geração de crentes que já pisou nesse planeta. Concordo com o pastor Paulo Júnior. É a pior geração de crentes que já pisou nesse planeta. Quando eu fui salvo, 21 anos atrás, a maioria era crente de verdade. Nós éramos.
4 ou 5% dos brasileiros. Mas era gente que fazia diferença. Era gente que plantou todas essas igrejas que você vê por aí. Reformados, batistas, presbiterianos, pentecostais, neopentecostais, metodistas, episcopais, gente nascida de Deus. Irmãos nossos, crentes de verdade, em todas as denominações, mas tinham uma vida no altar. Você chegava para a pessoa, vamos jejuar e vamos orar, a turma fazia com prazer. Você falava para a pessoa ler a Bíblia diariamente, liam. Pastor convocava alguma coisa para a igreja, a turma ia. Pastor falava algo, a turma respeitava. A pergunta é, para você, cristianismo é o quê? Como eu aprendi com o meu primeiro pastor Marcelo de Almeida, a que tipo de sacrifício e privação você está disposto a sofrer por causa do seu amor a Jesus de Nazaré? Isso é cristianismo, gente. Estão os alegres que estamos terminando o jejum? Glória a Deus! Mas é o básico. O que eu pretendo fazer? Porque jejuar no inverno, às vezes, é mais difícil. Então, eu pretendo fazer um jejum de primeiro semestre e o jejum no segundo semestre. Só que no próximo jejum, talvez aumentar o número de dias jejuando. Numa busca a Deus com maior intensidade, com maior humilhação. Subir o padrão. Avançar. Estou muito feliz. Foi um tempo bom. A igreja amadureceu. Mas é pouco. Nós estamos aquém. Existe mais. Eu preciso ser mais intenso com Deus. Eu preciso buscar Deus com maior compromisso, com maior santidade. É isso que eu tenho que fazer. Gente, meia hora antes começa o culto. A turma tinha que brigar para orar. A turma tinha que brigar. É um privilégio. Um pecador como eu, como você, poder dirigir orações a Deus justificado do sangue de Jesus. É um privilégio. Entendeu? E aí, às vezes, a gente pergunta quem orar, quem quer orar, e você ouve cri, 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 cri. Veja, vida espiritual vai exigir privações, de prazeres. Quer ver? Vamos agora, 1 Coríntios 7, volte um livro. Primeira Coríntios 7, versículo 5. Não, eu tenho que ler versículo 2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e a mesma sorte a mulher ao marido. Aqui é relação sexual. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis um ao outro, quer dizer, não pode se privar de relação sexual. Tá? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. O que é isso aqui? É o celibato temporário. Feito para quê? Para períodos de uma busca mais intensa a Deus, em jejum e oração. Vou te dar o nome disso, isso é sacrifício. Porque a relação sexual é uma bênção de Deus. O prazer,
oriundo de uma relação sexual, num leito sem mácula, é uma bênção de Deus para ser usufruída pelo casal, dentro dos padrões de Deus. Aí você abre mão do primeiro princípio mais básico, alimentação. Segundo princípio mais básico, o instinto sexual. Aí você está sendo mais intenso. Percebe? O grande problema é que esse tipo de cristianismo não é pregado hoje. Mas isso é cristianismo. O grande problema é que tem coisas que eu acho bacana quando o pastor prega. Hoje o pastor, hein? Mas, como Jesus dizia, fariseus, vocês... Não estou dizendo que vocês são fariseus, estou falando que Jesus falou. Para os fariseus. Senão vão colocar a palavra pesada na minha boca. Mas Jesus falava, vocês atam fardos pesados aos outros e não encostam nesse fardo nem com o dedo. Não adianta nada achar que o pastor pregou bonito e que ele fala bonito. O que adianta é o seguinte, a que tipo de privação e sacrifício você está disposto a ter pelo seu compromisso e o seu amor com Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a pergunta, é para isso que a gente está jejuando. Qual é a minha expectativa? Gente, muito bom que veio até aqui. Mas eu quero mais, não sei você. Eu quero buscar mais a Deus, não sei você. Estamos vivendo um tempo maluco na Terra. Estamos vivendo um tempo doido, a gente não sabe para onde vai. Nós temos, veja, é minha obrigação como pastor falar o seguinte para vocês. Daqui, ou a gente vai avançar para a nova ordem mundial e a manifestação do anticristo e a volta de Jesus, ou tudo vai se reverter, o mundo vai melhorar, porém, vai mergulhar num mundo ímpio, anticristão, que vai ser o mundo que vai preparar para a ascensão desse anticristo. Isso quer dizer que existem dias difíceis para a igreja previstos aí na frente. Isso quer dizer, conforme fala o apóstolo Pedro, é necessário que o juízo venha primeiramente pela casa de Deus. Não estranheis o fogo que há no meio de vós para provar-vos, porque é necessário que o juízo comece primeiramente pela casa de Deus. Deus vai separar o crente verdadeiro do fajutex. E qual é a ferramenta que Deus usa? Tribulação. Vou repetir o que eu falei. Ou a gente vai sair desse ponto e vão mergulhar diretamente no colo do governo do anticristo, ou a coisa vai reverter, a vida vai melhorar, porém, para a igreja, não. Eu mandei hoje um post para a igreja, o pessoal orar, daquele meninos podem ser princesas. Esse é o ambiente que nós vamos lidar, daí para pior. Daí para pior. Eu vi hoje uma publicação, um pré-adolescente, adolescente, fazendo propaganda do negócio de modelos. Só que a roupa dele tinha umas marcações triangulares, é como se fosse uma espiral, com umas marcações triangulares. Aí o que acontece? Um irmão levantou a lebre. O que acontece? Todos os sites de pedofilia têm aquela marcação triangular daquela forma. O que estava acontecendo ali? Era uma mensagem para comunicar que aquela atitude tinha ligação com pedofilia. É um código, porque homens perversos, homens malignos, molestam, abusam, praticamente estupram meninas e meninos inocentes. Esse é o ambiente do mundo. E para estar num mundo como esse, que muitas vezes é uma cópia do mundo do primeiro século, terrível também,
Somente quem for consagrado, somente quem for intenso vai conseguir manter a alegria, vai conseguir manter o foco, vai conseguir manter a esperança. Por quê? Como diz o pastor Paulo Júnior, a maior vacina que tem é a pregação do Evangelho. É momento de pregar, não é momento de se acovardar, é momento de viver a vida cristã, é momento de fazer planos, é momento de caminhar para frente. 2 Tessalonicenses, não vos perturbeis, seja por epístola, seja por carta, seja por sonho, como se o Senhor Jesus já estivesse voltado, não vos perturbeis. Tem muita gente para ser ganho, tem muito projeto para ser tocado. Só que eu não vou ser imprudente de falar para você que não existe o risco. Podemos estar entrando próximos a algo parecido com o nazifascismo. Podemos, eu estou dizendo que é. Mas é necessário ligar a antena. Mas a melhor maneira de ligar a antena qual que é? Sendo um crente de verdade, cheio do Espírito Santo, intenso. Que você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria, você vai encontrar novos projetos, você vai criar filho com sabedoria, você vai curtir os netos, você vai curtir a igreja. E o que tiver que vir, vai vir. Não estranheis o fogo que está no meio de nós para provardes, porque é necessário que o juízo venha pela casa de Deus. Aí eu pergunto, Tiago não fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Qual é o melhor remédio para não ser atingido por esse fogo? Vida cristã consagrada. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei, da hora que há de vir sobre toda a terra, para provar os homens. Apocalipse 3:10. Gente, não tem segredo. João velhinho, já começando, como dizia o pastor José, quase esquecendo quem era. Foi preso na ilha de Pátmos, saiu de lá, foi pregar, escreveu Apocalipse. Paulo saiu do naufrágio, foi picado por uma cobra, estava feliz da vida que ficou 2 anos em Roma, em prisão domiciliar, pregando. E ainda depois queria viajar para a Espanha. Para quê? Pregar o Evangelho. É hora de ser vigilante, mas é hora de ser crente. E viver uma vida plena, cheia de boas obras, cheia de esperança e de expectativa em Cristo. Isso só vai acontecer vivendo um cristianismo verdadeiro. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu oro em nome de Jesus te agradecendo pela tua paz, pela tua alegria, pelo teu discernimento. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor venha nos fortalecendo em nossa fraqueza, venha nos mostrando os nossos erros, derramando a tua graça, nos dando discernimento, sabedoria e fortaleza. Que nós possamos crescer, que nós possamos avançar e possamos ser íntimos de Ti, Senhor. Sê conosco, capacita-nos em nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém.